Salve pessoal! Então, vamos gravar agora o nosso segundo vídeo, e nesse segundo vídeo nós vamos começar a falar do justnaturalismo. Bom, o que é o justnaturalismo? O que são os justnaturalismos? O justnaturalismo é uma linha dentro do pensamento da filosofia do direito que estabelece o direito como sendo uma continuação da moral. Então, basicamente, para o justnaturalista, o direito ele é parte, ele é componente do pensamento moral e ele não abdica dos princípios da filosofia moral. Isso vai significar que toda vez que o direito for ser colocado por um governo, dentro da construção das leis, das normas, o direito ele vai beber diretamente das fontes de conteúdo da moral, ele vai reproduzir esses conteúdos diretamente. Tem 4 blocos ou 4 formas diferentes da gente enxergar o justnaturalismo, que correspondem aí mais ou menos a 4 grandes momentos históricos. Então a gente tem o pensamento justnaturalista clássico, o justnaturalismo medieval, o justnaturalismo moderno e o justnaturalismo moderno tardio. Como é que a gente analisa tudo isso? Primeiro a gente tem que lembrar que esses 4 momentos não são únicos, tá? Eles existem ainda hoje, de alguma maneira a gente consegue trabalhar com os princípios deles, mas hoje em dia a nossa tendência é trabalhar com outras linhas de pensamento dentro do justnaturalismo. Linhas essas que modernizam esse pensamento, como, por exemplo, com o Foucault, com Michel Villey, com o John Finnis. Esses nós não vamos tratar agora, por uma razão muito simples. Eles vão voltar para nós já no segundo bimestre, quando a gente começar a tratar de algumas outras linhas de pensamento do direito. Bom, dentro desse contexto específico, a gente pode trabalhar com esses 4 blocos para ter uma ideia inicial do que é o justnaturalismo. Começando pelo justnaturalismo clássico. O justnaturalismo clássico corresponde ao justnaturalismo praticado no curso da antiguidade. Esse justnaturalismo tem tendências gregas e romanas, nós vamos nos concentrar agora só sobre as gregas. Tá? Qual é a preocupação central desse justnaturalismo? A preocupação central é com o conceito de justiça e com a sua exploração e aplicação. A gente tem que entender o seguinte: quando o grego pensava na questão de que justiça, ele pensava essa questão contrastada com aquilo que ele chamava de nomos, a normalização do comportamento social. Nós vamos traduzir esse nomos agora por convenção, de uma maneira a tornar o assunto um pouco mais direto. Então, basicamente, esse pensamento trabalhava com a contraposição entre justiça e convenção social, convenção comportamental. Qual é o problema que surge aqui? A busca da justiça, ela é uma busca complexa. A justiça, muitas vezes, ela não vai ser aparente. A gente tem que ter uma compreensão muito profunda dos elementos envolvidos numa situação de conflito, numa situação que a gente pretende regular, para a gente poder ter uma resposta adequada e poder construir, assim, uma norma mais apropriada. Isso significa que muitas vezes a gente não vai alcançar o estado específico da justiça e vai ter que convencionar uma solução que não é necessariamente justa. Exemplo disso. Eu comentei na sala com vocês que quando uma pessoa tem uma dívida, a pessoa que está cobrando, o credor, pode fazer a cobrança apenas até certo momento, tá? Tanto material quanto processualmente, essa dívida, ela vence, chega um ponto em que ela expira, e aí ela se torna inexigível. Tá? A inexigibilidade dessa dívida, ela é uma convenção processual, uma convenção do direito material. É justo? Não necessariamente, né? A pessoa, de repente, porque não teve bens ou dinheiro para pagar por muito tempo, não pagar mais a dívida, não é necessariamente uma coisa justa, mas é convencional. Isso significa o quê? Pensa agora que muitas vezes a convenção que nós estabelecemos, as pessoas não vão querer obedecê-la porque entendem que não é justa. E aí, em razão disso, a gente vai precisar aplicar outras ferramentas para impor a obediência. Leia-se aqui o uso da força. Nesse caso, o grego entendia que, entre justiça e convenção, às vezes vai ser necessário usar da violência para poder impor um regime determinado. Ele chamava a violência de biaia. Então, esses 3 elementos estão juntos, e o perigo é que, quando você usa força ou violência para você poder reforçar determinado regime, esse uso da violência contamina todo o processo e toda a discussão a respeito do justo. Ok? Na Idade Média, a gente vai ter uma outra versão de leitura do justnaturalismo. Essa outra versão não é tão distante assim daquela que a gente vê na antiguidade. Ela ainda vai ter uma preocupação com a justiça e, da mesma maneira, vai tentar explicá-la. Só que a explicação é encontrada por um canal um pouquinho diferente. Como assim? Esse canal um pouquinho diferente, na realidade, vai fazer o alavancamento da discussão para a gente trazer o tema do justo para dentro das escrituras. Lembrem que na Idade Média, em virtude da oficialização lá na antiguidade da religião cristã como, né, religião do império, e com a queda do império, resta
toda essa preocupação baseada nas Escrituras para organização e análise das nossas capacidades conceituais e morais. Então, agora, a Escritura passa a ser filtro para tudo. Ela passa a ser a lente que nós vamos usar para compreender todas as coisas. Em virtude disso, também o tema da justiça vai ser colocado com base nas Escrituras. A partir desse momento, portanto, a justiça, um atributo divino, passa a ser definida especificamente pelo texto, pelas Escrituras, e mais que isso, passa a ser entendida e trabalhada, projetada, portanto, a partir da vontade de Deus. Veja, essa vontade é refletida em três camadas diferentes, todas elas ligadas, portanto, ao nosso olhar justnaturalista. A primeira dessas camadas é chamada lei eterna. A lei eterna é a representação do funcionamento do universo, as leis da física, as leis da química, todas elas estão aí dentro, tá? A lei seguinte é a chamada de lei divina, e nela nós vamos ver a expressão aberta daquilo que Deus ansiou dizer, o que Deus quis dizer para as pessoas fazerem, de modo que está expresso dentro do texto. Melhor exemplo disso se encontra nos mandamentos da lei de Deus. Por fim, a gente tem aquilo que a gente chama de lei natural. E como dizia o Agostinho de Hipona, a lei natural é a lei que serve como, que basicamente está inscrita no coração de todos os seres humanos. Essa terceira serve como uma forma de expressão da nossa moralidade. É, de fato, nosso senso de certo e errado, a nossa consciência moral, se vocês preferirem. Todos esses três promovem uma informação desses estudos justnaturalistas a respeito do comportamento humano. E todos esses três informam uma quarta lei, que é a lei humana. Essa é convencional, mas ela tem que tender sempre a reproduzir os elementos específicos das outras três dentro do seu conteúdo. Tá? A relação, basicamente, é a mesma relação que nós encontramos na antiguidade. Só que agora a questão da justiça está dividida em três camadas diferentes, todas elas derivadas da vontade divina, aparecendo, evidentemente, em manifestações distintas. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Vencida a questão do classicismo, vencida a questão da Idade Média, nós vamos fazer uma nova etapa para explicar o âmbito da modernidade, do absolutismo e do patriarcalismo e da modernidade tardia. Beleza? Então eu vou fechar esse vídeo agora. Já na sequência voltamos com o terceiro vídeo explicando a questão da modernidade como um todo. Beleza, gente? Valeu e já nos vemos de volta. Até mais.